Luz, câmera, ação. Gente, boa noite, sejam todas bem-vindas. Agora que nós já ajustamos o áudio, já pegamos a apostila, né? Os materiais de anotação. Hoje nós iremos estudar capítulo 12, página 61, para quem quiser acompanhar. Eu vou iniciar nossa aula realizando um compartilhamento de tela para que vocês possam ver o mesmo que eu. Estão conseguindo ver o mesmo que eu? Sim. Joia. Então, assim, o que a professora vai fazer inicialmente? Inicialmente, como sempre, eu vou fazer aquele registro de início de aula. Então, solicito para as minhas lindas de plantão aqui, aquele sorrisão bonito, isso, aquele cartão de visita. Joyce, linda, né? Olha que coisa linda. Está lá no grupo já, viu? A professora já está já registrando só o início de aula. É importante para que a gente possa, assim, olha só, professora, você coloca eu lá, apresentando aquilo que Deus deu de mais bonito, o seu sorriso, o nosso cartão de visita, tá? Vou iniciar nossa aula falando uma frase que ela diz o seguinte, que é para o nosso bem-estar, tá? Que a gente saiba ser recíproco às coisas boas e imunes à ruim. Porque a tendência de quando alguém vem dar um tapa, a vontade nossa humana é ir lá e dar outro. Mas nós temos que aprender a ser imune a coisas ruins. Deu um tapa? Então, por que isso? Porque raiva gera raiva, vingança gera vingança, e coisas ruins geram coisas ruins. E a partir do momento que o tempo inteiro você tentar revidar algo que alguém te faz, você acaba se tornando igual a ela. Então, mostre às pessoas a educação de ouro que os seus pais lhe deram. Quem te criou, te deu. Então, nem sempre, eu sempre falo isso com a minha família. Às vezes, em algumas situações, ou você é feliz ou você tem razão. Então, às vezes, eu escolho ser feliz. Sabe por quê? Nem sempre ter razão realmente é tão importante assim, tá? Sabe por que a professora está falando isso? Porque nós vamos falar sobre o sistema digestório. Nós vamos fazer uma revisão do que a gente viu na aula passada. E quando você não é imune a coisas ruins, você absorve muito que as pessoas te falam de ruim. O principal órgão que começa a doer é o estômago. Porque quando alguém te faz algo ruim, parece que a tua panela ferve, que a sua vontade é ir lá e mostrar toda a sua humanidade. Lá, olha aqui, ó, o que eu vou dar para você. Mas, na verdade, é assim. Guardar coisas ruins é como se você tomasse o veneno e ficasse olhando esperando a outra morrer. Quando nós guardamos coisas ruins, o mal vem no nosso estômago. Já que a gente está falando no estômago, em sistema digestório, vamos fazer uma breve revisão? Só lembrando, então, lá. Boca, faringe, farinha, comida. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus. Anexo ao sistema digestório, nós temos o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Esses três órgãos, eles são anexos ao sistema digestório, ou seja, tinha até uma pergunta lá na atividade, que algumas pessoas ficaram em dúvida, qual que era o órgão que era responsável pelo metabolismo aí dos medicamentos e dos alimentos. O principal, que ele trabalha em função disso, é o fígado. Ele é o grande detox do nosso organismo. Bebida alcoólica, excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de medicamento, tudo que a gente põe em excesso no nosso corpo, é ele que vai sofrer as consequências, tá? Tanto que se for bebida alcoólica, vai ter cirrose. Se for medicamento, vai ter hepatite medicamentosa. Se for muita comida, vai ter esteanose no fígado. Enfim, o que a professora gostaria que vocês tivessem guardado muito bem dessa aula? Que no intestino delgado é onde inicia o processo de absorção de quê? Nutrientes. Alguns medicamentos e nutrientes é feito no intestino delgado. E no intestino grosso é o quê? A água, sais minerais, que é onde tudo que
que nós nos alimentamos se torna em bolo fecal. Aquilo que é bom é absorvido pelo corpo e aquilo que é ruim, mandado fora. A classe dos medicamentos para o sistema digestório são, quem lembra? Quem ajuda? Quais são a classe dos medicamentos? Rosângela, qual que é a classe dos medicamentos? Olha, ela faz até a boquinha assim, nem sei, professora. Nem olhe para mim, tá? Você lembra, Larice? Qual que é a classe dos medicamentos que cuida do sistema digestório? Fala lá, Rosângela. Qual que é a classe dos medicamentos? Esqueci! Ah, meu pai! Normalmente, o que eu falei? O que tem que fazer quando tem diarreia? O que tem que tomar quando tem diarreia? Nada. Isso! Ótima resposta. Era essa a resposta que eu esperava de vocês. Quando se tem diarreia, tem que deixar sair tudo que está dentro do organismo, porque se você toma para ficar ali parado, essa bactéria vai te causar mais mal do que bem. Ok? Eu falei para vocês que tinha os medicamentos que faziam a proteção do estômago. A professora falou, citou aí um dos mais conhecidos, que é o omeprazol, o cloridrato de ranitidina. Eu falei, toma esses medicamentos, mas eles em excesso também não pode, porque o que eles fazem? Eles ajudam a inibir a quantidade dos sucos gástricos que está ali no estômago. Só que se esse suco gástrico não for liberado, vai começar a fazer o quê? Vai começar a prejudicar ao invés de ajudar a digestão. Revisão dada, missão cumprida. Hoje nós iremos falar sobre o quê? Sistema urinário. Primeira pergunta é, do que é composto o sistema urinário? Ele é composto por 2 rins, 2 ureteres, ou seja, é um ureter, 2 ureteres, uma bexiga e a uretra. Esse é a composição do nosso sistema urinário, tanto feminino quanto masculino, ok? Vamos pensar assim, qual é a função do sistema urinário? A principal, formar a urina, a diurese. Formou a urina. Formou, ele vai fazer o quê lá na bexiga? Fazer a nossa bexiga como um reservatório. Reservou, tudo que entra tem que sair. Aí nós vamos falar o seguinte, por que é importante fazer xixi? E às vezes você fala assim, mas eu não estou com vontade de ir ao banheiro. De repente está faltando o quê? Ingesta de água. De repente está precisando fazer o quê? Beber mais água. Só que, para dar vontade de fazer xixi, tem que vir um hormônio. Lá, ó, chama suprarrenal aqui, ó. As suprarrenais, nós vamos falar nela quando a gente estiver falando do sistema endócrino. Vem aqui em cima, aqui dá vontade de fazer xixi, manda para cá, aí começa a dar aquelas fisgadas, aquela, tipo, ai, acho que precisa banheiro. Então é meio que automático. Só que o que nós fazemos às vezes? Paramos e não fazemos nada. Falamos, ai, dá para segurar mais um pouquinho. Ai, dá para segurar mais um pouquinho. Só que o que acaba acontecendo dentro do nosso corpo? Eu falei que a função do sistema urinário é formar, depositar durante algum tempo. O que vai ter ali dentro? Ou o que vem depois da uretra aqui? O que vai acontecer? Pode entrar. Entrou, a bactéria vai vir para cá. Você ficou segurando esse xixi, ela vai começar a fazer o quê? Ela vai começar a subir. E daqui a pouco a gente vai falar do nome da doença que acontece isso. Então, você vai entender a diferença entre inflamação e infecção, correto? As pessoas acham que inflamação e infecção é a mesma coisa. Não. Algo está inflamado. Algo, por exemplo, você caiu, bateu. Bateu, o seu corpo vai reagir inflamando essa região. Se essa inflamação não for tratada, ela pode ser afetada por uma infecção, ok? Então, primeiro a inflamação, depois vem a infecção. Por isso que quando está com a garganta inflamada, não pode tomar antibiótico logo de cara.
Porque inflamação, vocês podem anotar aí, você combate com uma classe de medicamentos chamado anti-inflamatórios. Inflamação, anti-inflamatório não mata a bactéria, ok? O que mata a bactéria é antibiótico. O que combate inflamação é anti-inflamatório. O que combate infecção é antibiótico. Correto? Professora, pode dar continuidade? Ok. Então, vamos lá. Professora, tem diferença da bexiga feminina para a bexiga masculina? Aham. Curiosidade da aula? Tem sim. Observem aqui nessa imagem. A bexiga da mulher, principalmente quando ela está gestante. O que acaba acontecendo? Essa gestante pega e o bebê vai crescendo. Vai cada vez mais fazendo o quê? Pressionando essa bexiga. Essa bexiga cada vez menos vai tendo espaço. O homem, como ele não... Ao ânus, ó, até aqui, muito parecido. Só que o homem, o que estava acontecendo? Como não tem um útero aqui, ele tem um espaço, um reservatório muito maior. O homem consegue segurar muito mais tempo o xixi do que a mulher. E aí, quando ele vai no banheiro, ele demora. Por quê? Porque a bexiga dele é muito maior. Porém, o que acaba acontecendo? O homem ele tem um único canal. Ó. Você lembra que anteriormente eu mostrei aqui para vocês? Que aqui, ó, rim, bexiga. A bexiga encheu a uretra. A bactéria sobe por aqui, sobe pelo ureter e vai até o rim. Aqui, o homem, observa que o mesmo canal que ele mantém relação sexual é o mesmo canal por onde ele faz xixi. A mulher são canais diferentes. Porém, o que acaba acontecendo? Essa região aqui da mulher, a região diferente do que se acha, a vagina não é externa, é a parte interna, é tudo muito próximo. O homem, o órgão dele é externo. Então, ao fazer xixi, ao urinar, ele consegue observar o órgão dele. É externo, ele limpa bem. Não tem como a gente ficar abrindo e passando papel higiênico lá dentro. Então, é mais difícil aqui para você secar. Então, é muito mais fácil ficar bactéria aqui nessa região, entendeu? E aí, aqui, como é pequena, é muito mais fácil a infecção na mulher do que no homem. Entenderam bem isso? Então, olha só. Quais os bons alimentos, então? Já que a professora falou aí da bexiga, falamos o que é, a formação, qual que é a diferença. Quais os principais alimentos que auxiliam no bom funcionamento do rim? Laranja, limão, leite e derivados, folhas verdes e escuras. Tem que ficar atento, nós vamos falar sobre o sódio, porque diferente do que você pensa, sódio não faz bem, ele faz mal. Proteína e potássio. Então, esses três primeiros que eu coloquei para vocês fazem bem. Vou falar um a um agora, ó. Quer ver um exemplo? O que faz bem para os rins quando se fala em laranja e limão? Além dela conter vitamina C e melhorar o nosso sistema de defesa, principalmente agora, época de inverno, nós precisamos de vitamina C. Nós precisamos melhorar o nosso sistema de defesa para não ficar doente rapidamente, entendeu? Aí eu te pergunto o seguinte: citrato é o componente que previne a formação de cristal no rim. E dentro, tanto da laranja e do limão, quanto do do melão também é muito bom para quê? Deve ser consumido para evitar problema renal. Aí se você tem lá pai, mãe, que já tem problema nos rins, fica alerta. Por quê? Porque a propensão de você ter também. Tem algumas coisas que estão correlacionadas à parte hereditária, outras à parte alimentar. Leite e derivados. O consumo diário de cálcio, ou seja, ele vai inibir a formação de pedras nos rins. Então, 3 a 4 porções. Você fala assim, eu vou tomar leite toda hora, professora? Não. É um pedacinho de queijo, não precisa nada tudo em grande quantidade, mas leite pela manhã, ou um Danone à tarde, ou um pedacinho de queijo.
é importante que durante o dia você se alimente com leite, por causa não só da parte renal, quanto da parte dos ossos, tá? Ainda, folhas escuras, os vegetais escuros, eles são indicados por conta do cálcio. O cálcio que tem dentro desses legumes, eles fazem muito bem para os funcionamentos do rim. Você fala, professora, eu nem gosto de folha. Não é questão de gostar. A gente tem que pensar sobre a qualidade do nosso corpo. Nosso corpo é uma máquina, e para essa máquina funcionar corretamente, às vezes você não gosta de comer a folha, mas a Larissa tem uma receita ótima de detox, que ela aprendeu na aula que limão faz bem para o rim. Ela falou, já sei, professora. Então, eu vou fazer um suco de couve com limão. Porque o couve com limão, o que ele faz no fígado? Ele também ajuda a parte do fígado. Ele desintoxica o que é ruim. Entendeu? Então, por isso que grande parte dessas dietas, a base de desintoxicação do organismo, ela ajuda também tanto o fígado quanto o rim. Porque os dois, o fígado, ele faz o quê? Ele metaboliza. Ele ajuda ali a eliminar. E o rim filtra. Então, se você começar a mandar só coisas ruins, pensa numa peneira que sempre vai ficar com coisas ruins. Principalmente, agora eu não quero que ninguém faça aquela cara de ai, professora, mas fica alerta. A Organização Mundial da Saúde recomenda 5 gramas. Só que o que acaba acontecendo? Tem que ficar atento aos temperos que a gente compra pronto. Normalmente, eles afetam a pressão arterial. Eles ajudam a formação de cristais que vai entupir lá no rim. Aí você fala, ah, professora, você acha? E aí você fala, mas um caldinho quinor, numa sopinha, tão gostoso. Desculpa, eu falei marca. Não pode falar marca. Um tempero quadradinho, embalado, amarelinho, é gostoso na sopa, de vez em quando, mas não pode pôr todo dia. Tem gente que pega por mania de pôr no feijão, põe no arroz, rala e põe na salada. Sal. O sal já tem o sódio. Agora, esses tipos de alimento, eles têm uma quantidade muito excessiva. Então, por que eu vou falar isso? Porque tempero pronto, o sódio está escondido. Principalmente alimento embutido. Precisa dar exemplo? Eu não vou falar para vocês salsicha, não posso falar salame, calabresa, coisas assim, sabe? Que é gostoso fazer um petisquinho. E olha uma outra coisa, não posso falar também. Refrigerante e cerveja. Ai, a Larissa até respirou fundo agora. Você sabe por quê, Rosângela, Joyce? Mas você sabe o que acontece? Deixa eu falar para vocês. A Ashley já fez aquela cara, professora, nem o refrigerante vai escapar de você. Ó, é um pretinho muito gostoso, saboroso, que estrala a linguinha no calor. Ele é ótimo. Porém, o natural, o tradicional, né? Não é tradicional a palavra correta. A convencional, essa daqui, essa bonitinha aqui, que não é zero, é isso que eu ia falar, desculpa. Ela não tem tanto sódio, mas ela tem uma alta quantidade de carboidrato. Carboidrato faz engordar bastante, causando problemas no funcionamento do pâncreas, causando diabetes. Aí você fala, ah, claro, né, professora? Eu sou uma menina antenada, eu vou tomar zero. Esse é o problema. As pessoas optam sempre pegar refrigerante zero. O zero é o dobro da quantidade de sódio. Ele não faz você engordar e ter diabetes, mas ele faz você fazer o quê? Começar a desenvolver problema de pressão alta. Credo, professora. Qual que é o alimento mais saudável? Qual que é a bebida mais saudável? Água. Água. Nosso corpo é composto mais ou menos 70% de água. Não dá vontade, não dá sabor, não estrala a linguinha, mas também não prejudica o nosso corpo. Ainda, algumas cervejas também. Elas têm uma grande quantidade de teor de sódio. Sem contar a parte do álcool, eu não vou nem entrar nesse detalhe, que hoje não é o tema da nossa aula, tá? Mas, em casos, vamos supor, professora, eu já tenho pessoas na minha família que têm caso de doença crônica. Tem que controlar o quê? Proteína e potássio.
Só um momentinho aí, a professora só vai fazer a última conferência. Por quê? Porque a professora fez a chamada. Olha aqui, ó. A professora só vai fazer a última conferência. Se alguém acabou entrando depois, só a professora arrumar aqui, só um instantinho. Muito bem. Ok. Então, a proteína, o que acaba acontecendo? Quando a pessoa tem problema de dificuldade nos rins, de filtrar ali, o paciente com insuficiência renal, ele recebe orientação da nutricionista. A primeira coisa, os rins, eles precisam trabalhar mais para filtrar o quê? A ureia e a amônia. Ou seja, se você consumir, começar a aumentar muito o nível de proteína e potássio. Professora, eu já ouvi esse nome de proteína em algum lugar. Querem saber onde? Vou falar bem baixinho aqui para vocês ouvirem. Academia. Quando a pessoa se enfia na academia, a primeira coisa que ela vai fazer, ela começa a ingerir muito suplemento. Tem que tomar cuidado que proteína, ela faz muito bem ao nosso corpo. Encontrada no ovo, encontrada no frango. Tem alguns alimentos específicos que ele tem ali uma proteína saudável. O excesso de proteína sobrecarrega o funcionamento dos rins, tá? Não adianta ser toda bonitona por fora e tá com problema por dentro. Então, tudo na nossa vida tem que ser o quê? Moderado. Ok? Anotaram aí? Então, assim, olha só. Também, quem tem problema renal já instalado, a maior orientação é tomar água, tomar água. Algumas pessoas falam tomar água de coco. Só tem um detalhe. A água de coco também, ela possui uma grande porcentagem de potássio. E o potássio em excesso desencadeia problema cardíaco. Então, o que eu quero que você saiba? Tudo na nossa vida é um equilíbrio, ok? Se tudo na nossa vida é um equilíbrio, vamos aí a dica de ouro da noite, a curiosidade da noite para você anotar aí. 8 regras básicas para prevenção de doenças renais. Primeiro, não quer ter problema nos rins? Controla a pressão arterial. Não quer ter problema nos rins? Controla o nível de açúcar no sangue. Porque um problema acaba desencadeando o outro. Atividade física não é só para quem quer ficar malhado, é para quem quer ficar saudável, ok? Fazer atividade física para ser considerada é 30 minutos, tá? Não é 3 minutos, é 30. 30 minutos consecutivos. Cuidar do peso. Não é porque você quer ser uma miss, é porque você quer ser uma pessoa mais que saudável. Porque o nosso peso, na medida que nós vamos envelhecendo, normalmente a gente aumenta o peso mesmo. Mas tentar aumentar dentro de algo saudável. Que seja lá 800 gramas, no máximo 1 quilo por ano. Você imagina? 3 anos aumentando 1 quilo por ano, em 5 anos, quantos quilos você já aumentou? Entendeu o que é importante manter o peso? E o nosso rim, tadinho, ele continua lá. Há 10 anos atrás, ele carregava um Fusquinha. Hoje ele carrega uma Scania e ele ainda tem que continuar cuidando do papel de filtrar tudo que você põe para dentro. Então tem que tomar cuidado. Beber muita água, não fumar, não usar remédios sem prescrição médica. Os principais, os medicamentos. Notem uma coisa que eu vou falar para vocês. Antibiótico. A principal dica que você tem que dar para os seus clientes. Quando ele está fazendo ingesta de antibiótico, tem que aumentar a quantidade de água. Porque se ele tomar antibiótico e beber a mesma quantidade de água, vai prejudicar a filtração renal. Tá bom? Então, toda vez que você estiver atendendo o seu cliente que vier prescrito antibiótico, nesses 7 dias que o senhor está tomando antibiótico, tenta aumentar a ingesta de água, mas é água mesmo, não é suco, não, é água. E ainda consultar um médico para exame de rotina. Acho que é uma coisa para vocês. Rim, se ele não tiver com pedra, ele pode não estar funcionando bem, mas você não sente dor nenhuma. Quando você vai no médico, você vai fazer exame, às vezes você está com os seus rins comprometidos. Você fala, uau, como é que é isso? Você começa a observar assim, você não sente dor, mas você começa a perceber que suas pernas estão muito inchadas. Você não sente nada, mas você percebe assim, que algo em você está com aquela pele mole assim, sabe? Quando aquela sensação é inchada onde não deve, você começa a sair uns hormônios. De repente é o rim que não está funcionando bem, ok? Então, continuando ainda,
As patologias do sistema urinário. Então, cistite. Cistite é uma infecção ou inflamação da bexiga. Como que é isso? Em geral, é uma bactéria que chama Escherichia coli. Aonde que essa bactéria está? Ela está lá no nosso intestino. Lembra? Estômago, intestino delgado, intestino grosso. E a mulher, a vagina, é muito próxima ao ânus. Por isso, quem tem menina, é muito importante ensinar a menina a higienizar de frente para trás. E não de trás para frente. Ensinar ela a passar o papel higiênico sempre para trás. Porque senão pode vir resíduos da bactéria para frente. Entendeu? Então, desde pequenininha é importante ensinar a criança a se higienizar. Eu falo a menina porque o órgão é muito mais fácil a contaminação nessa região, tá? Então, no trato urinário, essa bactéria pode infectar quem? A uretra. Por isso que chama, se infectou a uretra apenas, uretrite. Subiu um pouco mais, chegou na bexiga, cistite. Subiu um pouco mais, se conseguiu chegar nos rins, chama pielonefrite. Entenderam? Então, a bactéria, de acordo com o lugar, por isso que não pode ficar segurando xixi muito tempo. Deu vontade no banheiro, vai. Entendeu? Porque o segurar vai ajudar com que essa bactéria vai se locomovendo e subindo. Ainda, a cistite, ela tem tanto a cistite quanto a infecção urinária, porque você não viu que eu falei para vocês que tem diferença entre inflamação e infecção? Inflamação, algo está inflamado, começou a aumentar de tamanho, mas ainda não houve uma infecção propriamente dita. Ok? Então, são muito parecidos. A cistite é uma inflamação na bexiga. Ela pode se tornar infecção e começar a subir. É o que eu falei. Uretra, bexiga, ureter, rim. Então, tá aqui cistite, uretrite, cistrite e pielonefrite. Ok? Vou continuar então. Tratamento. Normalmente, tá com infecção, é feito com antibiótico. Principalmente ciprofloxacina, levofloxacina, amoxicilina, até o nome é difícil, ó. Amoxicilina, contrimetropina. Meu Deus, por que esses nomes são tão complexos? Porque são nomes de princípio ativo. Nome de princípio ativo não é um nome bonitinho nem fácil de pronunciar. Quando você vai comprar ele lá na farmácia que o médico prescreve, ele precisa com receita de 2 vias. Tem que ter um endereço, o médico tem que colocar o endereço da sua casa. Então, quando você receber essa receita do nosso cliente, essa receita, ela vai vir com o quê? Ela vai vir com 2 vias. Esses são os nomes dos princípios ativos, tá? Você pode encontrar com outros nomes. Continuando ainda, a pielonefrite, então, é uma doença inflamatória e infecciosa, porque a bactéria consegue chegar onde ela subiu. Lembra? O que é formado, o sistema urinário, subiu, chegou lá no rim. Chegou aqui, ó, aqui é um rim normal. Ela começa a causar o quê? Inflamação por todo ele. E se começar a formar pus, é aonde tem que iniciar. Aí é constatado que a pessoa está com pielonefrite, ou seja, está com o rim inflamado e com formação de pus. Correto? Cálculo renal. Frequentemente causa dor na passagem, na hora que vai fazer xixi, dói. Isso no homem é terrível, porque o canal do xixi é o mesmo da relação sexual. Se essa pedra, essas pedrinhas ficam aqui, ó, elas vão descer da bexiga e da bexiga automaticamente ela vai descer para a uretra. Causa dor intensa e existe 4 tipos de cálculos renais, eles são diferentes. Pode ser pedrinha, cristalzinhos que se desmancham, como tem caso que é cirúrgico. Tem que ir no médico para poder fazer o quê? Apesar que a tecnologia, né, hoje em dia você pode até quebrar com laser. Mas
A dor é muito intensa e a pessoa não sabe o que é. Quando chega no médico, não pode nem apalpar, vai apalpar o rim cabeludo. Também, tratamento é feito com antibiótico. Cefalexacina, ciprofloxacina. Os cipros na vida tem tratamento que é oral e tem tratamento que é parenteral. O que é isso? Tem tratamento que tem que ser injetado, é só na veia que pode ser tomado. Ok? Então, correndo contra o tempo. Quais os medicamentos do sistema urinário? Então, a classe dos medicamentos, existem os diuréticos também. Os diuréticos, eles são medicamentos que eles são associados aos hipertensivos, os antihipertensivos. Então, quem tem problema de pressão alta, toma antihipertensivo. E o médico normalmente associa um diurético. Ou seja, ele vai tomar esse medicamento para auxiliar na regulação da pressão e para o cliente fazer xixi. Então, ele precisa tomar um diurético. Correto? Então, a professora falou sobre o sistema urinário, do que ele é formado, quais são as funções deles, os alimentos que auxiliam aí no bom funcionamento, as principais doenças, a importância que se tem em fazer xixi, não ficar segurando para não causar infecção. Uma vez que causou a infecção, tem que tomar antibiótico. No caso da pielonefrite, tem que, às vezes, de acordo com o tamanho dessa pedra, tem que fazer cirurgia. E algumas pessoas utilizam o tratamento com chás. Tem a parte da homeopatia, né? A parte da fitoterapia, e tem o chá de quebra-pedra. Tem pessoas que tomam chás e realmente acabam funcionando aí como diuréticos, quebrando essas pedras. Mas, fiquem atentos, nós não podemos ficar indicando para o cliente sem uma prescrição médica, tá bom? Então, hoje falamos do sistema urinário. Previsão da próxima aula, nós vamos falar sobre o sistema tegumentar. Aí você vai falar, o que é tegumentar? É a nossa pele. Como funciona, como ela é dividida, como é a absorção dos medicamentos. Ainda, hoje, eu vou deixar essa indicação medicamentosa para o feriado de vocês. Para que vocês possam tomar bastante risotril, para tomar com os amigos. Ele previne envelhecimento precoce. Tomem um pouquinho de Divertil para tomar purim. Ele é antidepressivo, tá? Um Imbelezol no uso oftalmológico, que diminui o nível de exigência do paciente. E o Relaxol para se tomar no barzinho, por estresse do dia a dia. E é contraindicado em casa de chefe, se o chefe estiver por perto, tá? Então, só uma brincadeira aí para encerrar a nossa aula. E ainda vou dizer para vocês o seguinte: se você esperar pelas condições perfeitas, você nunca vai fazer nada. Não espere por nada perfeito. Perfeito, somente nosso Criador. O que nós fazemos é replicar aquilo que Ele nos ensinou. Então, não espere